Ora viva, boa tarde a todos, penso que já me estejam a ouvir. Bem-vindos à Conferência de Sustentabilidade na Construção, que se realiza no âmbito da Casais Open Week, que é a quinta edição já da Open Week, em que tivemos uma semana cheia de atividades e de portas abertas à comunidade e com várias iniciativas. E esta Open Week tem como objetivo proporcionar aos jovens em percurso escolar a oportunidade de conhecerem um bocadinho mais o mundo e os meandros da construção civil, também contactarem um bocadinho mais próximo com as possibilidades de carreiras, dos vários enquadramentos em que se pode estar, e tanto no back-office como no front-office, que é, neste caso, na obra, né, quando estamos a falar de construção. Esta conferência enquadra-se neste evento da Open Week, mas é dos poucos que são destinadas ao público em geral, e é nesse evento que estamos enquadrados precisamente neste momento. Portanto, permitam-me que me apresente. O meu nome é Pedro Carneiro, eu sou arquiteto e faço parte do mundo casais já há 4 anos, há mais de 4 anos, um bocadinho, e vou ser o moderador desta sessão. Portanto, o meu objetivo é também zelar pela sustentabilidade da sessão em si. O tema da sustentabilidade é central na sessão de hoje e vai ser numa vertente que julgo é interessante de assistir pela especificidade de ser aplicada à construção, não é? Mas também porque é muito fácil cairmos em discursos muito vagos sobre a sustentabilidade e especialmente portanto, vamos ter hoje a oportunidade de assistir a implementações práticas e concretas que a Casais está a executar neste momento, e todas essas práticas são, obviamente, no sentido de atingir uma sustentabilidade maior no setor da construção e, por inerência, da própria sociedade, não é? Como sabem, a sustentabilidade em si eu vejo como um banquinho, que é um banco com 3 pernas, e sem a integração saudável do ambiente, da sociedade e da economia, esse banquinho vai cair. E, portanto, nós estamos aqui para tentar garantir que o banco não caia, e por isso é tão fascinante também fazer parte deste momento da história em que se tornou tão evidente o momento de charneira em que estamos, e porque se tornaram também tão evidentes os limites da forma como temos vindo a fazer as coisas, algumas delas desde sempre, e temos que encontrar formas melhores de as fazer, para as substituir. Não só podem ser melhores para uma daquelas vertentes que eu estava a dizer, mas tem que ser geralmente melhores, ou seja, para o todo integrado, para a sociedade, para o ambiente e para a economia. E também eu coloco a questão das alterações climáticas como uma espécie de um meteorito lento que todos vimos, que nos vai acertar e que, quando nos acertar, vai destruir a realidade como a conhecemos, eventualmente a própria civilização como a conhecemos. E nós temos algum tempo para atacar esse meteorito de alguma forma, cada vez menos, mas ou para desviar a rota dele ou para diminuir o seu impacto, digamos assim. E a este momento, que é o maior problema que alguma vez enfrentamos enquanto conjunto, ou seja, enquanto civilização, corresponde também o reverso da moeda, que é a maior oportunidade sempre que nós temos de demonstrar a nossa capacidade de superação e, pela primeira vez, como uma espécie inteira com os mesmos interesses, e não só como cada um com a sua tribo, etnocêntrico e fechado a tudo o resto. Ora bem, se o que sempre fez não respeita o espírito nem as urgências deste momento, a chave para a transcendência é a inovação. E aqui é que entra a consciência depois de cada entidade de se aperceber, dentre as quais a Casais, como construtora consciente, tem noção dos impactos que tem no setor, uma construtora, e não ficou à espera de regulamentação mais apertada ou de mandatos específicos para ir ensaiando os seus contributos e as suas propostas para soluções, não é? No sentido sempre de atingirmos uma construção melhor, mais cíclica, com menos resíduos, em que os resíduos até de um possam virar matérias-primas de outros, e vamos assistir a alguns exemplos concretos disto que a Casais se autopropôs através desta mudança de mentalidade que tem que ocorrer. E, portanto, eu só espero que aproveitem a sessão, eu acho que vão aproveitar garantidamente. Se estão aqui inscritos é por algum motivo, é porque também vos diz alguma coisa o tema, e as apresentações são com excelentes excelentes oradores, moderadores é só um. E se forem como eu, vão achar que no fim do
do tempo desta sessão foi demasiado rápido e solicito só que tudo que tenham de perguntas não se coibam de as colocar, vão ser colocadas ao painel no final das apresentações todas, ok? Portanto, vão ser todas seguidas e no fim, sim, vamos ter uma sessão de Q&A, portanto, perguntas e respostas. Podem ir pondo à vontade durante as apresentações todas e depois vão sendo colocadas. Portanto, passo a apresentar a primeira oradora do dia, que é a engenheira Maria Ramalho. É formada em Engenharia do Ambiente pela FEUP, já tem 7 anos de experiência na vertente ambiental, em obras de diversas tipologias e diversos requisitos ambientais também, desde infraestruturas, vias, habitação, indústria, e nas obras públicas e privadas, e também no apoio à entrega de obras com requisitos de certificações sustentáveis de edifícios, nomeadamente o LEED e o BREEAM. Atualmente, a Maria Ramalho é a técnica de qualidade e ambiente e é responsável pelo sistema ambiental do Sistema de Gestão Integrado da Casais. E vai apresentar o tema Sistema de Gestão Ambiental e Política Ambiental. E, portanto, passo o microfone metafórico à Maria e pode avançar. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Relativamente ao meu tema, eu gostava também aqui, antes de realmente começar já com toda esta apresentação, de vos explicar, porque muitos de vós, se calhar, não sabem exatamente o que é um sistema de gestão ambiental ou no que é que isto é baseado. Portanto, existem normas mundiais que são as ISOs, e as ISOs existem de vários temas, são normas mundiais padronizadas, que qualquer organização, qualquer empresa pode fazer a certificação mediante elas. O que é que isto implica? Que seja um sistema padronizado, portanto, são montados alguns procedimentos com um propósito e um objetivo comum dentro daquele tema. Portanto, neste caso, o sistema de gestão ambiental, a norma padronizada é ISO 14001 e o tema, pronto, é o sistema de gestão ambiental, é assim que se chama. Relativamente a estas normas, isto é uma norma muito utilizada e caso vocês não tenham reparado, futuramente poderão fazê-lo e chama a atenção. Normalmente na construção as empresas são certificadas pela qualidade, pelo ambiente e normalmente também pela segurança, claro que dependendo da dimensão da organização, se faz sentido, se não. Na construção em Portugal, a parte ambiental, a vertente ambiental é muito comum também termos, especialmente por vários motivos, mas nomeadamente também pelas obras públicas, que é uma forma de acesso também aos concursos de obras públicas, é um dos requisitos. E, portanto, nós temos vários motivos, não é? Entre eles também um destes. Portanto, isto já há vários anos que a norma foi publicada. Grande parte das empresas, uma boa parte das empresas também foi precisamente com esse objetivo, portanto, para acesso a concursos públicos, mas hoje em dia realmente isto já é um tema demasiado central, portanto, isto já ultrapassa muitas obras públicas e já há um tempo, é uma necessidade cada vez mais crescente, porque mesmo nas obras privadas a exigência ambiental por parte dos nossos clientes e a procura que este tema tem é cada vez mais crescente. Portanto, isto depois também é uma cadeia automática, porque os nossos clientes na construção, portanto, detentores de edifícios, do produto final que nós construímos enquanto casais, têm também a preocupação devido aos seus clientes e consumidores finais que vão utilizar o edifício. Portanto, o sistema de gestão ambiental o que é que permite? Permite dar uma resposta a estas preocupações, porque conseguimos evidenciar de forma fácil, intuitiva e imediata quais é que são os nossos indicadores, quais é que são os nossos impactos ambientais, porque em todas as atividades, e nós mesmo também dentro das empresas e fora das empresas, temos consumos associados, portanto, todos nós temos impactos ambientais que normalmente não são medidos, mas que numa organização, pela sua dimensão e pelo seu impacto, com este sistema é-nos fácil padronizar essa medição. Portanto, nós facilmente conseguimos, através desses resultados, ações de melhoria e sensibilização na organização, trabalhar todos para um fim comum. Portanto, o sistema de gestão ambiental tem uma importância a nível das operações das organizações, permite-nos, tal e qual como está aqui demonstrado no esquema, e muito sucintamente aquilo que eu estou a dizer, que é o acesso a determinados clientes que realmente de outra forma não conseguiríamos ter, também por questões de imagem, porque as obras que nós temos, obras de empresas que realmente sejam certificadas pela parte ambiental, pela norma ISO 14001,
têm realmente outro tipo de cuidado, outro tipo de imagem final que também transmite, e mesmo para os trabalhadores, mesmo a nível financeiro, porque, como é óbvio, tudo aquilo que é poupado também, não só a nível material, tem o seu benefício económico, e cada vez mais, por exemplo, um dos temas que nós temos, e hoje em dia que faz parte da atualidade, é o consumo da energia. Portanto, nas organizações, se nós nos estamos a queixar dos consumos que nós temos com a fatura de eletricidade ou, neste momento, com o gasóleo, na organização, para o consumo que temos, o impacto é realmente muito maior. E, portanto, todas as medidas que nós conseguimos aplicar dentro do sistema de gestão ambiental permitem-nos realmente este tipo de cuidados e de poupanças. Mas claro que tudo assenta, pronto, na proteção do meio ambiente. É a nossa base, é o ponto de partida para o certificado. Hoje em dia também já temos aqui outros produtos e outras soluções que cada vez mais emergem no mercado e que vocês também vão ouvir falar de seguida, desde selos verdes que já existem a nível mundial, uns que são dos Estados Unidos, por exemplo, o LEED, o BREEAM do Reino Unido, e que são cada vez mais característicos de ver-se por parte nas construções para os edifícios construídos, que nos permitem garantir que o edifício construído tem realmente um menor impacto ambiental, tanto na fase de construção, mas também na fase depois de exploração do edifício, que é por aí que realmente tem um impacto muito menor depois ambiental em todo o ciclo de vida do edifício. Agora, a nível do sistema, os sistemas ambientais, nós temos que ter sempre uma política, portanto, uma visão, uma liderança, que é aquilo que nos faz dizer qual é que é o caminho que nós alcançamos ou que pretendemos alcançar. A nossa política está disponível no nosso site, assim como também o nosso manifesto pela construção. Nós recentemente foi feito um manifesto pela construção, já com muito mais detalhe em relação a este tema, porque nós realmente também não me faz sentido estar aqui a ler a política, mas podem facilmente aceder ao nosso site e conseguir encontrar essa informação, porque ela é pública. Em relação à nossa visão, de uma forma muito sucinta, o que nós acreditamos é realmente na geração de valor com a criação dos ativos edificados para os nossos clientes. Portanto, isso é o nosso princípio, é um dos nossos pilares base, o desenvolvimento e a preservação das próprias comunidades, tanto das pessoas que trabalham connosco, como todas as que acompanham o nosso negócio, e a própria aposta no conhecimento também nas nossas parcerias estratégicas, porque isto é um caminho grande e que não se faz sozinho. Tudo isto e cada vez mais estamos a preparar-nos para também seguirmos uma base que seja muito mais na economia circular, e também daí todos os temas que vocês vão ouvir falar de seguida, a abordagem integrada ao longo de toda a cadeia também de valor do edifício e de construção, e a própria eficiência de recursos no setor, que é também aqui que entra o sistema, porque conseguimos medir então depois essa eficiência. De uma forma prática, estou aqui a falar do objetivo, da nossa visão, em que é que isto se traduz? Isto traduz em imensas medidas que nós temos aplicadas em obra, que não daria tempo para estar aqui a falar de todas, mas que muito sucintamente é a monitorização de todos os consumos em obra. Portanto, nós temos consumos centralizados e automatizados para conseguirmos fazer essa medição, e através daí temos os nossos indicadores que nos permitem ver se estaremos acima, se tem um desvio positivo, por exemplo, assim a verde ou negativo, para conseguirmos depois então atuar ao longo da obra. Isto é o primeiro ponto de partida, porque depois as obras então têm este acesso diretamente para conseguirem perceber a evolução, e melhor do que ninguém, do que realmente quem está em obra, assim como depois também, por exemplo, a sensibilização para todas estas medidas em obra é uma prática que é obrigatória nas nossas obras e que nos permitem realmente chegar a todos os trabalhadores. Portanto, aqui, independentemente da função que o trabalhador tenha em obra, seja um diretor de obra, seja um chefe de equipa, um encarregado, um ladrilhador, qualquer servente que esteja em obra, é importante perceber na sua atividade e para a tarefa que ele está a executar, qual é que é o desafio que ele tem, quais é que são os objetivos, se tem que ter cuidado com a água e com a energia, no caso dele e da sua tarefa, a que é que se aplica, não é? Portanto, operacionalizar aquilo que ele tem que fazer, traduzir isto, no que é bonito, na prática, para que as pessoas realmente consigam executar diretamente em obra.
Neste momento até temos alguns desafios, portanto nós fazemos sempre esta sensibilização de duas formas. Temos as medidas que são aplicadas em obra e sensibilizamos os colaboradores para isso mesmo, que é para nos ajudarem a cumprir com os objetivos, assim como depois também sensibilizamos para as diferentes temáticas. Portanto, para despertar aqui alguns temas, tem aqui assim algumas imagens também de algumas campanhas que nós fazemos, nomeadamente um cinzeiro, que no ano passado fizemos uma campanha relativamente ao plástico que existe nas beatas, pronto, cigarros. Isto foi um cinzeiro que a obra, por iniciativa, construiu para participar na campanha. E neste momento temos um concurso em que temos 4 mercados, portanto nós estamos em 17 mercados de momento, e temos 4 mercados a participar num desafio de mobilidade sustentável. Portanto, pegarem equipas e as equipas em conjunto conseguirem desafiar-se umas às outras para perceberem quem é que se consegue mover mais e de forma mais saudável e sustentável. Outras medidas que nós temos, peço desculpa, pronto, é também a utilização de tecnologia de ponta. Nós temos aqui um apoio muito grande do nosso estaleiro central, que são os pioneiros a identificarem tudo o que seja equipamentos com mais eficiência que podemos utilizar em obra. Aliás, isto é uma imagem de marca, não sei se vocês repararam, durante as visitas às obras, temos equipamentos LED de utilização em todas as nossas obras, que é uma das medidas pelas quais nós conseguimos fazer a redução de consumos. Outra coisa também, como é o planeamento de pedidos, portanto, evitar a setorização em obra, a medição permite-nos evitar o consumo de materiais desnecessários e erros na medição e nas encomendas de materiais, que depois, por si só, tornam-se um problema em obra. De forma geral, é isto. Há aqui muita coisa sobre a qual eu podia falar. O sistema de gestão ambiental, se não foi, para clarificar aqui um bocadinho, dentro deste enquadramento da sustentabilidade, insere-se nas operações. Portanto, quando falamos da sustentabilidade da construção, temos o edifício construído, o produto final que nós construímos e entregamos ao cliente, que os meus colegas vão falar essencialmente sobre isso, e temos esta parte que então se insere dentro das operações. Ok? Portanto, desde já, meu obrigada. Qualquer dúvida ou questão, posso falar muito mais pormenorizadamente se tiverem alguma questão para dar algum exemplo, mas neste momento não vou falar mais nada, porque senão vou tirar tempo aos colegas. Obrigada. Obrigado, Maria. Agora vou fazer aqui de charneira entre a Maria e o engenheiro Miguel Pires. Vou introduzi-lo primeiro, para ficarem a conhecê-lo um bocadinho melhor. O engenheiro Miguel Pires é engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, também pela FEUP. Fez uma pós-graduação de especialização em estruturas, fundações e geotecnia pela Universidade de Minho. É perito em certificação energética pela ADEN. Também tem formação em BIM e em gestão e já conta com mais de 20 anos de experiência no setor da construção. Também como engenheiro projetista de infraestruturas e edifícios, coordenador de projetos e diretor do departamento, nomeadamente, atualmente, onde é o diretor do Departamento Técnico da Casais e da Top BIM. Vai-nos apresentar o tema Conceção e BIM orientados para a industrialização. Engenheiro Miguel? Tem que ligar o micro, por favor. Muito boa tarde, obrigado. Vou então iniciar a apresentação. Agradeço a todos a vossa disponibilidade e presença. No fundo, trago-vos aqui um pouco daquilo que é a nossa aventura do dia-a-dia neste âmbito do BIM aplicado à construção. A apresentação do Grupo Casais, eu vou ser muito breve, no fundo são 60 anos de história, mais de meio milhão no fundo de volume de negócios e uma coisa muito importante, que é aqui que eu queria centrar, que é o facto de estarmos numa estrutura vertical, ou seja, nós dentro de portas temos empresas das várias áreas, desde as instalações hidráulicas, até às cofragens, até à execução do betão, até, no fundo, à parte mesmo, neste caso, a Top BIM, que é relacionada com a parte do BIM. O que fazemos na Top BIM e no Departamento Técnico, no fundo, é a componente que nós chamamos de BIM orientado para o projeto, a parte de BIM orientado para a execução e também a parte do design industrial, que também vão perceber um bocadinho qual é que é essa intenção, de acordo com a visão estratégica do grupo, de começar a fazer uma imersão muito grande na área da industrialização da construção. Uma série de projetos que já percorremos e isso também nos deu experiência e em conjunto com todas as áreas que trabalhamos.
A estrutura da apresentação passa um bocadinho por estes 4 vetores, que é a visão geral, um caso de estudo orientado para o projeto do BIM, um caso de estudo orientado para a obra e a industrialização, com pequena introdução, depois vai ser explorada também pelo colega Pedro Lopes, em que aí se vai ver mais a fundo. No fundo, nós cada vez mais, e esta necessidade de termos um centro de competências dentro da construção, é cada vez mais deixarmos de ser apenas construtores ou empreiteiros e sermos cada vez mais uma empresa de gestão de processos e no fundo, uma empresa de engenharia, e para isso temos que ter massa crítica nestas áreas. Normalmente, o construtor entra aqui nesta, no fundo, visualização das várias fases de construção, do 4 para a frente, que é a altura da construção. Nós cada vez mais estamos a tirar proveito, e também os nossos clientes, e isso também faz com que o nosso ecossistema técnico seja no fundo, convencionado da engenharia civil, mas também da arquitetura e do design industrial, porque cada vez mais precisamos trabalhar os processos simultâneos. O ideal para nós é entrar junto com o cliente logo no início do desenho de conceito. Isto tem a ver um bocadinho com a nossa estratégia de industrialização. Se nós cada vez mais queremos transportar os projetos adaptados para a industrialização, temos que começar a trabalhar mais cedo. Ao mesmo tempo, também trazemos toda a experiência da construção para as decisões críticas do projeto e deixamos de ter um projeto de intenção que depois é todo ou parcialmente alterado na fase de execução, passamos a ter um verdadeiro projeto de execução. Isto também vem-nos fazer alterar aqui o paradigma e cada vez isto é mais presente nos projetos em que estamos envolvidos, em que esta interação que antigamente começava na construção, agora vai desde a fase de concepção, a fase de pré-construção, em que criamos no fundo as soluções numa virtualização digital, que já vamos ver a seguir, nos permite filtrar uma série de problemas e criar no fundo as respostas e as soluções, e agora uma parte que vai ser mostrada na última apresentação, que é a orientação para a fase de industrialização, que também já não é um contexto, é uma realidade. Vamos mostrar aqui, passando para coisas práticas, no fundo, vocês de certeza querem é saber os casos reais. Vamos fazer aqui uma demonstração de um caso de estudo de um género digital e para que é que ele serviu. No fundo, vamos sair dos conceitos e vamos passar para a prática, para a ação. Isto é uma obra que está numa fase já de conclusão. É um edifício em Lisboa, com um standard muito elevado, ali no fundo perto da zona alta da cidade. Todos os modelos foram desenvolvidos, ou seja, o projeto não foi da nossa concepção, é de projetistas externos, mas nós, dentro de portas, fizemos com a obra em elaboração todas as modulações, desde a estrutura, os interiores da arquitetura, os exteriores da arquitetura e os equipamentos, no fundo, desde os sanitários até os armários. Toda esta partição e todo este conhecimento foi agregado no modelo federado e, com base nele, uma série de evoluções, e aqui também alguns rastros de afetação de técnico, dá para perceber que, no fundo, tudo foi percorrido e, com base nisso, conseguimos chegar muito mais longe. Só para verem o projeto que nos chegou, chamado projeto base, chegou-nos nesta configuração do lado esquerdo e, como veem, isto foi até, no fundo, é um projeto que nós chamamos colaborativo, isto já foi assumido o cliente com o Gabinete de Arquitetura e connosco, que nós íamos fazer o desenvolvimento do projeto de execução de arquitetura acompanhados pelo arquiteto, e vejam só o nível de detalhe e de informação orientado para a execução, em que os cerâmicos já estão com a medida certa para tentar, no fundo, também ter aproveitamento. Toda a bacia de banca de lavatório já é real, a própria banheira também era o modelo real e tudo isto depois vai ter aproveitamentos de escala. Com isto, também nos permitiu fazer uma série de regularização das dimensões, em que muitas vezes a arquitetura, mesmo em versão de execução, não está preocupada com esta matricialidade, mas o resultado final acaba por ser indiferente para o arquiteto, ter mais 5 ou 6 ou 7 centímetros, mas para nós faz muita diferença, porque permite-nos ter tudo no sítio certo. As camadas, as espessuras, isto tudo vai ser coordenado. Aqui mais um exemplo, portanto, da planta de cobertura,
Vejam só o grau de informação que os modelos e toda a energia que foi depositada para fazer uma correta concepção. Desde os remates, desde as improvisações, desde toda a definição que no fundo corresponde a uma real modelo virtual tridimensional da obra. Só desta maneira conseguimos antecipar toda a execução. O construtor, o encarregado, as equipas, os empreiteiros, quando vão para o terreno, já vão com estes desenhos carregados nas plataformas de nuvem que dão acesso por tablet a toda a equipa de execução. E desta forma conseguimos antecipar os problemas e garantir a qualidade e também os prazos, ou promover. O mesmo se aplica aos mapas de voos exteriores. Portanto, como veem, tudo isto sai no modelo, tudo isto é digital e toda a informação está correlacionada, desde as medidas até ao tipo de fixações, ao tipo de abertura, e com isto também mitigamos erros e ao mesmo tempo conseguimos fazer cores para depois em obra se perceber onde é que são os vãos de uma forma muito simples e prática e com filtros que vamos ver a seguir. Isto depois passa não só por modelar. O BIM é muito mais do que o modelo 3D. Passa por incorporar o desenvolvimento de famílias paramétricas e cada vez mais incorporar informação para termos todo o detalhe. E nós, à medida que vamos ganhando estas famílias, também vamos começando a ter mais escala para executar todo o nosso trabalho. O nosso Gêmeos Digital chegou a este nível de refinamento, no fundo, como veem, isto é uma representação quase holográfica do que está na realidade na obra, mas depois este modelo está carregadinho de informação. É uma autêntica árvore de informação em que do mesmo modelo saem várias cartas do horário. Desde as alvenarias que depois vão para a equipa que faz as alvenarias, desde os pavimentos que vão para a equipa que faz os pavimentos, desde os tetos que vão para os gessos cartonados. E com informação, com as cotas de cada teto, com o material de cada teto, com filtros de cor. Tudo isto não é comum aparecer de uma forma tão dinâmica e tão automatizada. Mas depois também temos que perceber o contexto da execução. No fundo, tudo o que fazemos é orientado para a linha da frente e quanto mais nós contactamos, cada vez mais temos essa percepção. Este projeto, por exemplo, motivou por uma questão de deriva arquitetónica de licenciamento, ou seja, a Câmara, se por 6 meses que fosse a fachada exterior desaparecesse, obrigava a descer o edifício 2 pisos, então tivemos que fazer uma contenção de fachada num projeto alternativo original para permitir, porque havia uma pré-existência que não podia ser demolida antes de fazer a própria contenção, e então não podíamos ir para a via pública, e então tivemos que fazer uma contenção com 30 metros de altura, uma autêntica vela, e vejam só, muitos dos problemas foram resolvidos no modelo tridimensional, porque só assim é que sabíamos se o pilar ou se a fundação ia ter colisão ou não com o existente, porque já havia lá um edifício. Vejam só a rotação que as próprias microestacas têm para se desviarem, de não colidirem com elementos da construção, não só do que lá está, mas também do futuro edifício que vai existir, porque a contenção só podia ser desativada quando acabássemos o edifício novo. Portanto, isto foi um autêntico puzzle em que o BIM vem-nos dar garantia e segurança do que estávamos a fazer. Muito importante os levantamentos e vejam só depois o resultado final. É de facto uma aventura e foi conseguido superar este desafio. Contenção calculada ao sismo e ao vento e também, no fundo, ao processo construtivo. Mas depois nós conseguimos retirar daqui mais informação. Toda a estrutura foi modelada à medida e nós começamos a perceber que tínhamos que fazer a interligação dos mapas de quantidades para ter a rápida extração e comparação entre o que estava no modelo e o que estava medido em sede de erros e omissões. E de forma a que revisões do projeto que existiram por superar circunstâncias que foram sendo detectadas fossem dinamicamente exploradas e explicadas ao projetista de uma forma muito transparente, fácil e ao mesmo tempo clara para todos os intervenientes, fiscalização, gestão de obra, direção de obra, etc. E nós, desta forma, com o articulado existente, conseguimos ver tudo o que lá está e saber quanto é que isso tem a nível de quantidades. E isto eram também documentos para a própria comunicação com a obra, para perceber o próprio processo construtivo. Nós vemos aqui a zona de rampas e pórticos e edifício existente, edifício novo, tudo isso foi muito útil para a execução da construção. O que nos leva a uma pergunta, não é? O que é que me garante que posso confiar nas medições? No fundo, a chamada interoperabilidade. Nós
através do momento que dominamos a modelação e a fazemos da maneira correta, conseguimos ter a noção que há uma linkagem entre os elementos, o mapa de quantidades e o resultado final. E desenvolvemos aqui um workflow, não vou ser exaustivo, para permitir automaticamente exportar do modelo para o Excel através de um fecheiro de interligação, e todos os elementos estão modelados de acordo com o mapa de quantidades. Esse é, no fundo, a espinha dorsal que nos dá este efeito bidirecional para podermos ter, cada vez que atualizamos o modelo, quase em contexto real e com o plugin a executar a programação, um preenchimento automático do Excel, em que temos a quantidade inicial, a quantidade do projeto de execução, a quantidade das várias versões que foram sendo utilizadas na modelação por motivos de alterações de projeto. Com isso, no fundo, temos depois aqui uma autêntica ferramenta de controle de gestão de obra e também de interação com os diversos intervenientes. Isto já é obra, isto já passa para lá do projeto. Mas não basta termos os modelos. Temos depois uma série de pedidos de esclarecimento formulados que foram fundamentais para antecipar os problemas e, ao mesmo tempo, toda a gente perceber o que estava escondido nos desenhos. Nos desenhos 2D, não temos a possibilidade de ver da mesma forma, de explicar da mesma forma, de ver que há problemas desde núcleos de elevadores que iam colidir com vigas, desde pilares que estavam no meio de portas. No fundo, foram desenvolvidos cerca de 39 pedidos de esclarecimento mais importantes, tirando outros mais secundários, que foram resolvidos de uma forma muito esclarecedora. Ao mesmo tempo, foi possível partilhar todo este modelo com a equipa de execução, com o cliente, com os projetistas, através de ferramentas gratuitas, que permitiam também, em qualquer altura, com o tablet, entrar na conta e ter acesso a rápida informação e também resolver problemas no dia-a-dia e também tirar alguns dados, se necessário. Qual é a área do compartimento, qual é que é o material, qual é que é o artigo, no fundo, essa informação depois fica disponibilizada. Foi também compreendido, explorada a ferramenta da Autodesk 360, que até a que estamos agora a usar, e, de certa forma, vamos evoluindo à medida que também ganhamos consistência nos nossos processos. E depois, uma das coisas que para nós é uma grande alegria e um grande motivo de regozijo, que é ver depois os intervenientes diretos da execução a pedirem-nos para lhes darmos inputs que depois servem para poderem fazer eles próprios o planeamento com as equipas. E, através destes modelos impressos, eles tinham datas-chave e até se vê ali escrito quando é que seria depois a betonagem por piso, a betonagem por... e são traçados objetivos de execução. Isto também é um tema que acaba por depois ser um precioso colateral. E, no fundo, depois isso permite fazer também o cumprimento dos milestones. E para terminar, uma vez que também não quero ser muito extensivo, vou só dizer que, no fundo, dar aqui uma pequena introdução àquilo que estamos agora envolvidos, que depois, no fundo, também vai ser complementado, que é o processo de industrialização. Ou seja, nós estamos a tirar partido cada vez mais destes modelos BIM com uma estratégia de trabalhar os projetos para depois poderem ser transformados em soluções de fábrica. E a palavra-chave não é encaixotar a obra, a palavra-chave é otimizar o processo de execução. Cumprimos, quando o projeto é adequado, toda a lógica do arquiteto, isso é fundamental, nós não queremos transformar o projeto de conceito num projeto digamos, desvirtuado, é apenas uma melhoria do processo de execução, em que nós propomos pequenas, ligeiras adaptações para otimizar o processo, que também vai ser feito na obra, mas, na medida do possível, ser feito no escritório, a nível de concepção e na fábrica, a nível de execução. E temos aqui, no fundo, exemplos em que todos estes modelos passam de uma escala macro para uma escala micro, que depois permite, de facto, passar para uma escala industrial, que a gente chama na brincadeira nano-escala, não é? Aqui ainda vemos a passagem do macro para o micro. O macro, um armário é um caixote, como se vê ali, mas depois, se começarmos a ter muita informação, já sabemos que gavetas tem, que prateleiras tem, e essa informação já é mais microscópica. Mas depois, se tivermos soluções modulares estudadas, conseguimos ir
para soluções de desenho industrial. E entramos no NanoBIM, que nos permite ligar este esquema de produção à parte de fabrico e CNC. Aqui mostramos um exemplo do que é que pode ser um armário industrial, mas também há muitos outros componentes que nós já temos, desde a parceria que temos na superestrutura com a CRI, que também bebe desta lógica de fabrico, até uma série de produtos e inovações que temos dentro do grupo, que é o nosso portfólio de soluções industriais orientadas para a customização do edifício, que o cliente tem como conceito com a sua arquitetura original. E, no fundo, vou-vos deixar aqui algumas visualizações também de pequenas situações que já estamos a usar. Este é um uso das câmaras 360 e, ao mesmo tempo, também aqui uma máquina que estamos também a monitorizar para fazer, através do BIM, a marcação em obra. Espero que a internet nos ajude. Acho que vou deixar um de cada vez, já é muita fartura. Portanto, aqui nós já estamos a explorar isto, que é, ao mesmo tempo temos um modelo BIM e fazemos campanhas de percurso com câmaras 360, conseguimos ver nas várias datas a comparação entre o modelo virtual e o modelo real e até entre dois modelos reais de datas diferentes a evolução do que é que aconteceu na obra. Isto é muito interessante e estamos a tirar partido a nível de exploratório e queremos também explorar mais. Aqui, no fundo, uma aplicação já é um bocadinho a lógica de deixar os robôs trabalhar, que é uma máquina que, com os pontos das marcações das futuras esteiras e colocação de fixações para os tubos, que é um trabalho que consome energia na obra, com os modelos BIM permite-nos fazer isso de uma forma digital e completamente agregada, em que a máquina tem os dados e tem o barboquinho e tem o GPS para se mexer. Pronto, e basicamente com isto chego ao final da apresentação. Eu penso que cumpri o meu quarto de hora e agradecer a todos, espero que tenha sido de vosso agrado. Muito obrigado. Está ótimo, muito obrigado. Estamos aqui certinhos. Cabe-me agora então para fazer a passagem para o engenheiro Pedro Lopes. O engenheiro Pedro Lopes é engenheiro civil também, formado pela Universidade do Minho. Também tem uma pós-graduação em gestão pela Universidade Nova de Lisboa e também já conta com mais de 19 anos de experiência no setor da construção, incluindo passagens para além de Portugal, claro, pelos Países Baixos e Angola. Atualmente é o coordenador de inovação e desenvolvimento da Casais. E o tema da apresentação é Edifícios do Futuro, Industrialização e Descarbonização. Pedro, à vontade. Muito bem, Pedro, obrigado pela apresentação. Eu pegaria em algumas das tuas palavras para dar início aqui a esta breve apresentação e diria, como tu disseste, que eu já estive aqui, digamos, em alguns mercados em que o grupo está presente, portanto eu diria que nós, começaria por aqui, não é? Que nós que estamos à procura de pessoas com um espírito também aberto. Partilho aqui neste primeiro slide alguns dos eventos em que contamos com a presença da grande parte dos nossos diretores no formato que é aberto, que se pretende que seja aberto e participativo. Portanto, digamos que nós com este tipo de eventos pretendemos abrir aqui as nossas portas, conhecer aqui candidatos, portanto, para vagas que temos neste momento em aberto e que nos permitem depois dar resposta, obviamente, aos desafios que nós temos pela frente. Como o Pedro disse, eu sou o exemplo disso, nós queremos pessoas que queiram evoluir dentro da casa, que pretendem fazer carreira e eu deixaria a tónica deste slide exatamente aí, portanto, o que é o fazer parte desta empresa pode ser um ponto de partida e um ponto de chegada. Portanto, isto é indiscutível que nesta casa há aqui um apoio no crescimento das pessoas e, portanto, deixaria aqui a tónica. Obviamente, depois, se tiverem interesses próprios recursos humanos, poderão passar mais alguma informação sobre este tipo de evento e como podem participar. Eu em grande parte das minhas apresentações, apresento este slide. Eu penso que é importante, em termos de contextualização,
da nossa estratégia e basicamente é que nós, tendo em conta as especificidades do nosso setor, estamos a olhar para outros setores que tiveram, digamos, incrementos de produtividade interessantes e nós, tendo em conta essas especificidades do nosso, tentar perceber como é que nós nos conseguimos aproximar de alguns desses setores com, digamos, com estratégias que funcionaram, pelo menos melhor do que a do nosso. Portanto, eu pretendo deixar nesta apresentação aqui, digamos, a agulha apontada para a otimização de processos, para um melhor planeamento, para processos que nos permitem também reduzir os próprios desperdícios e nós temos a convicção de que um processo industrializado é ele próprio mais sustentável. Basicamente, do que se trata aqui, até como o meu colega, o Miguel, já referiu, de uma forma muito resumida, é levar produtos que iriam ser aplicados para a obra, para ambientes mais estáveis, mais estruturados e também eles próprios mais previsíveis. Esta baixa produtividade do slide anterior também vem do desperdício de tempo, desperdício de materiais e, portanto, reduzir a necessidade de recursos. Portanto, é uma forma de percebermos, portanto, e é uma forma também de percebermos eficiente utilizando os recursos, é pela própria produtividade. Portanto, o aumento da produtividade vai ter repercussões nas questões relacionadas também com a sustentabilidade ambiental. Isto é um estudo, portanto, da Comissão Europeia, em que os edifícios estão a ser responsáveis por aproximadamente 40%, portanto, o que vocês aqui conseguem ver, dos recursos de energia, das emissões de CO2, e, portanto, é importante olhar para o setor da construção, para o nosso setor, e é importante também, porque todos já ouvimos falar aqui destas questões, portanto, a questão de 1,5 graus, digamos que nós vemos isto, digamos, como uma meta que se achou adequada, digamos que é uma meta de compromisso, e este será o limite a partir do qual as consequências sociais, ambientais e até mesmo económicas serão dramáticas. Portanto, eu costumo também colocar este slide para perceber que conseguimos perceber perfeitamente quais são as tendências e aqui do lado direito os vários cenários e vemos para onde caminhamos com as políticas e intenções atuais. A verde, aquilo que nós chamamos de fazer acontecer, portanto, para que se consiga o tal 1,5 graus, né, digamos que, da tal meta de compromisso. Como todos sabemos, o CO2 na atmosfera potencia o aquecimento global e a subida da temperatura tem implicações dramáticas e cabe-nos a todos, portanto, fazer estas opções responsáveis. Aqui um outro gráfico em que conseguimos verificar o percurso exponencial em que estamos. Portanto, aqui uma curiosidade um bocadinho diferente do slide anterior, em que vemos no eixo vertical com o CO2 e a demonstração do que temos para cada uma das rubricas. Portanto, ficamos aqui com a nítida percepção de que realmente haverão coisas que são difíceis de alterar e, portanto, acho que é importante ter esta noção, não é? E, obviamente, depois, quais são as consequências de nós estarmos a emitir este CO2? São estes factos que todos nós, que nos entram pela casa adentro todos os dias e, obviamente, a intensidade e a frequência têm aumentado. Cada vez temos incidência maior de fogos, secas profundas, em que estão, digamos, associados gravíssimos problemas de falta de água para as populações em geral e, portanto, são fenómenos extremos cada vez mais frequentes, também como, obviamente, os próprios furacões. Amplitudes térmicas também de vários níveis, portanto, temos um jeito de curiosidade, a 31 de março, esta cidade bateu o recorde de temperatura mais alta de sempre, registada em março, e passado uma semana, a 6 de abril, bateu o recorde de temperatura mais baixa, registada de menos 6,9 graus. Portanto, isto são factos e a intensidade e a frequência têm aumentado. O que é que nós podemos fazer para mitigar estas questões? Por exemplo, racionalizar os recursos, portanto, aqui a industrialização também poderá ajudar. Todos sabemos que temos uma economia profundamente extrativa e, em jeito de curiosidade, partilho convosco que, embora a população mundial tenha duplicado nos últimos 50 anos, a extração de recursos triplicou. Portanto, o nosso modelo económico atual depende fortemente de recursos que são finitos e nós temos que ser capazes, portanto, de construir aqui outros paradigmas de progresso
salvaguardando com isto uma relação de respeito entre o ser humano e a vida em geral. Basicamente é isto que queremos, portanto a economia a crescer muito mais do que o consumo de recursos, e isso também se consegue, obviamente, através da eficiência que vem, desculpa-me estar a repetir, também, nomeadamente também com a ajuda da industrialização. Portanto, em jeito aqui de sum up, eu diria que a sustentabilidade vem de reduzir a necessidade de recursos, garantir que aqueles que usamos são os mais sustentáveis possíveis e poder utilizá-los mais que uma vez. Portanto, há aqui um material realmente que permite isto, que é a madeira, e que permite também salvaguardar, portanto, conseguimos atuar aqui nestes dois vetores simultaneamente, portanto, permite a industrialização, permite também salvaguardar questões relacionadas com o aquecimento global, como vemos aqui neste slide. Portanto, a madeira é uma opção natural que permite atuar nestes dois vetores. É um material mais facilmente industrializável, relativamente mais leve para transporte, por exemplo, como betão, e interessante também em nível das alterações climáticas. Portanto, como falei há pouco e sem me estender muito, para ficarem só com uma fotografia, portanto, do ponto de vista das alterações climáticas, os gases de efeito de estufa, como sabem, concentram-se na atmosfera, e um dos gases relevantes é o CO2, que é capturado no crescimento das árvores. Portanto, há aqui um ciclo, nós temos aqui um início na captura de CO2, portanto, na fase do crescimento das próprias árvores, que depois são extraídas e replantadas, dando aqui origem a um novo ciclo. Portanto, isto trata-se de utilizar a madeira de uma forma sustentável, em que o CO2 fica incorporado, sem libertação depois dos próprios edifícios. E quando se fala em industrialização, utilização de madeira, soluções pré-fabricadas, começamos, se calhar, provavelmente na nossa cabeça a idealizar ou imaginar determinadas coisas, mas o que nós estamos aqui a falar é disto, portanto, é de edifícios que podem ser diferenciados, que podem ser agradáveis, que tem aqui uma margem muito interessante de customização. E eu, às vezes, até nestas apresentações, quando vou para este tipo de slides, que até lhes costumo chamar edifícios do futuro ou edifícios descarbonizados, mas é importante aqui reter, digamos, a imagem de que eles não têm que ser todos iguais. E, obviamente, nós, para conseguirmos avançar neste tipo de estratégia, é importante que estejam, digamos, reunidos todos os agentes do setor em parceria, porque todos nós queremos fazer destes edifícios, repito, edifícios do futuro, descarbonizados, todos nós queremos que eles sejam edifícios interessantes, e aqui, como vemos, tanto do ponto de vista das fachadas como da organização depois interna, vamos ver mais à frente, são edifícios que têm, digamos, flexibilidade, peço desculpa, para os tornar únicos. É isto que estamos a falar, portanto, de construir usando os elementos pré-fabricados, portanto, soluções que são standardizadas e planeadas ao detalhe. Isto é um edifício na Áustria, portanto, são imagens desse edifício, que é um edifício de 8 ou 9 andares, salvo erro, e, portanto, aquela tal flexibilidade de haver aqui um open space, por exemplo, neste caso, que esta solução permite. Sem querer ser muito exaustivo, o uso da madeira em espaços interiores, portanto, é uma forma de criar, digamos, uma ligação entre as pessoas e a natureza. Principalmente, portanto, esta ligação é tanto maior quanto mais se mantém a madeira no seu estado mais rústico e texturizado. Há muitas investigações, portanto, que falam dos benefícios da madeira na saúde e produtividade, dos impactos que tem nas pessoas. E como eu disse, repetindo, não querendo ser muito exaustivo, achamos interessante só pôr aqui esta citação de um grupo de psicólogos de uma universidade canadiana que usou esta analogia com uma bateria para explicar o que acontece quando, de certa forma, estamos expostos à natureza. Portanto, eles dizem que basicamente as nossas energias cognitivas, psicológicas, até emocionais, são recarregadas. Relativamente ao termo circularidade, portanto, esta pode ser diferente de componente para componente, portanto, os edifícios têm um tempo de vida superior até ao nosso, portanto, é normal que durante o tempo de vida útil nós precisemos de adaptar algumas partes do edifício e não outras. Portanto, a possibilidade que este tipo de soluções permite de poder adaptações diferentes em diferentes fases
portanto, também encaixa neste tipo de estratégia destas nossas soluções. Portanto, a estrutura até poderá ficar a mesma e depois até há outras partes que poderão mudar em diferentes fases e pensar nas alterações dos edifícios para elas, então, serem possíveis de serem alteradas e reaproveitadas em diferentes fases. E nós, na Casais, temos soluções tanto para o exterior como a parceria que fizemos com a CRI, portanto, estrutura, que é uma estrutura que usa menos materiais e usa portanto, continua a usar betão, mas muito menos, e usa que é a madeira que nós falámos, com as vantagens como já referi acima, com fachada, portanto, incluída e já fechado, e depois as soluções de compartimentação interior industrializada que fabricamos na Belufab. Isto, obviamente, na ótica de que uma das características, portanto, de uma indústria extrativa é a utilização apenas uma vez dos materiais. Portanto, quando estou-me a referir realmente à utilização linear dos produtos, e nós aqui o que queremos fazer é fechar o ciclo e permitir que todos os processos todos os produtos depois possam voltar a ser reutilizados. Portanto, sobre o tema circularidade é basicamente isto. Sem me alongar, portanto, o BIM, obviamente, para potenciar as vantagens da industrialização, portanto, em que é importante o envolvimento desde a concepção e, obviamente, nós vemos, este é um timeline um bocadinho mais tradicional de um projeto convencional, com as equipas aqui mais fragmentadas, e o que nós aqui perspectivamos é uma coisa mais deste género, portanto, uma colaboração que começa logo na fase de concepção, em que tentamos logo procurar as melhores e mais eficazes soluções dentro do espaço da industrialização. Portanto, é basicamente isso. Nós preparamos aqui um vídeo curto para nos ajudar aqui digamos, a ilustrar e a perceber esta estratégia do Grupo Casais na aposta do mass timber, não é? Na madeira de engenharia. As florestas fornecem habitats vitais para milhões de espécies e fontes importantes de ar e água limpos, além de serem cruciais para o combate às mudanças climáticas. São necessárias ações urgentes para reduzir a perda de habitats naturais e da biodiversidade, que são parte do património comum do nosso planeta. O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 refere a necessidade de aumento de capacidade e absorção de carbono das nossas florestas. No Grupo Casais, adotamos tecnologias e materiais de construção sustentáveis, com foco na redução das emissões de carbono, assim como sistemas construtivos eficientes, com menos desperdício, baseados numa filosofia Design for Change e assentes no modelo de economia circular, com foco na reutilização. E já estou a acabar, portanto, isto é a Belufab, portanto, digamos que isto é o espaço onde tudo isto acontece, é a nossa capacidade, peço desculpa, de industrializar a construção. Naturalmente que este tipo de soluções só acontecem por só ter local de fabrico, construção da obra para um ambiente industrializado portanto, só para jeito de fecho, dizer que nós que temos práticas de fabricação em andamento, que são focadas, digamos, no fabrico e na montagem, no próprio transporte e instalação depois dos próprios produtos, e obviamente isto também com a nossa estratégia de combater a escassez da mão de obra qualificada e a pressão, obviamente, que existe nos projetos e nos próprios cronogramas. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.
Eu agora vou abusar um bocadinho do meu privilégio e colocar diretamente questões aos oradores antes de irmos ao público. Já temos aqui uma ou duas. Vou começar pela Maria e vou perguntar-lhe que, tendo em conta o apresentado, em termos de evolução, quais é que serão os próximos passos para o sistema de gestão ambiental da Casais? Olá, Pedro, novamente. Em termos de próximos passos e também considerando aqui realmente este tema, acho que é o indicado dizer, e se calhar é um momento também mais oportuno, nós vamos continuar a puxar mais pela parte ambiental, portanto, pela minimização dos impactos ambientais. O próximo objetivo, que é um grande objetivo no qual estamos agora a começar a trabalhar, será o nosso relatório de sustentabilidade. Portanto, é ir além já das nossas medições habituais, definirmos realmente na nossa cadeia de valor, percebermos qual é que é o impacto real que nós temos, considerando as alterações climáticas e os objetivos de desenvolvimento sustentável, de que forma é que nos enquadramos, até porque as empresas têm uma ideia, mas depois na realidade e com a sua cadeia de valor, o posicionamento por vezes, normalmente, aliás, é sempre diferente. Portanto, será agora esse a próxima meta a alcançar. Essa dedicação, começarmos a monitorizar em termos de CO2 o nosso impacto e definirmos qual é que é a nossa estratégia de mitigação. Ok, portanto, no fundo, tirar uma fotografia à atualidade para se perceber melhor onde é que estamos, para percebermos melhor para onde é que podemos ir, para onde é que temos que ir, não é? Exatamente, é um bom resumo. Portanto, quem entrar agora na Casais pode contribuir realmente para isso e que estamos a precisar e o posicionamento será sempre esse. Ok, muito obrigado, Maria. Agora vou colocar uma pergunta ao engenheiro Miguel, que é, do ponto de vista de um projetista, como é que se pode orientar um bocadinho mais os projetos para a construção industrializada, ou seja, para estas abordagens mais industrializadas? No fundo, esse é o $1 million question, mas no fundo a nossa estratégia passa muito por identificar numa fase muito precoce e cada vez dependendo mais do grau de participação que estamos em processos colaborativos, idealmente quando se começa a desenhar o conceito do edifício, com toda a equipa, a arquitetura, engenharias, instaladores. Nos americanos já há muitos anos que praticam, e mesmo no Norte da Europa, uns projetos que se chamam IPD, que é Integrated Project Delivery, mas mesmo nos projetos mais convencionais, é que o dono de obra trabalhou os processos todos com a sua equipa e só aparecemos numa fase da adjudicação da execução, a estratégia passa por definir, por um lado, o potencial de modularização do edifício, ou seja, as várias opções que nós temos de produtos para incorporar no edifício, respeitando e sempre tendo em conta todas as premissas do arquiteto e do projeto original, são integradas. Quando vemos que existe escala, e felizmente grande parte dos projetos com pequenas e ligeiras adaptações permitem essa escala, a estratégia depois a seguir passa por apresentar um plano de ação, fazer os desenhos de apresentação das alterações à equipa de projeto e depois, com base nisso, fazer uma calendarização de todo o processo de decisão e dos intervenientes e as datas-chave para depois começar a ganhar tração no processo. Sabendo que é muito necessário fazer todo esse caminho meses antes no fundo, da obra ser feita para permitir fazer todo este trabalho que vai do princípio até ao fim. Mas é possível e consegue-se desde que haja um espírito colaborativo. Sim, exatamente, é essa tal mudança de mentalidade, não é? De colaboração muito mais a montante, que é importante também neste processo e que é importante para resolver muitos dos problemas que já temos atualmente, seja para a sustentabilidade ou não. Agora, para o Pedro Lopes, eu gostaria de colocar uma pergunta que é se estas soluções da construção industrializada que foram mencionadas, para deixar um bocadinho mais claro, se são destinadas exclusivamente às obras internas da Casais ou se são abertas para fora. Não, a nossa estratégia de industrialização, portanto, a Bulfab foi criada há cerca de 1 ano e meio e nós está incluída a nossa estratégia, portanto, trabalhar e fabricar para externos. Agora, é um facto que neste momento está-se a rolar uma estratégia muito, muito interessante e nós conseguimos praticamente absorver internamente todo o fabrico e as produções que estamos a fazer neste momento.
Ok, muito obrigado, Pedro. Agora vou então passar aqui a umas perguntas que temos do público, que são maioritariamente relacionadas com o BIM, portanto acho que não vou ser muito diverso no endereço que lhes vou colocar. Engenheiro Miguel, o Emanuel Soares pergunta se em obra o modelo, no caso de estudo apresentado, não é, foi utilizado para otimizar as medições e o controle de trabalho executado na elaboração dos respectivos autos mensais. Assim, no fundo, a extração de quantidades permitiu ter a certeza do que era, no fundo, o real modelado, para permitir dispensar toda uma energia de ter que estar a fazer medições parciais. Nós utilizávamos o modelo e tínhamos automaticamente esse resultado e era usado para as questões de emissões. Veio reduzir imenso o grau de verificação, porque a partir de certa altura os fiscais tinham acesso à informação e confiavam nela e percebiam que podiam clicar num botão e saber qual era a quantidade e escusavam de estar a medir porque estava lá. E, no fundo, depois a outra parte, que é a utilização de toda essa informação, não para fazer autos, mas para capacitar a produtividade da equipa, é aquilo que agora estamos a fazer, em que estamos a trabalhar num processo anterior, que é fazer as chamadas medições sectorizadas, carregar isso na plataforma Procore e pôr isso à mão da direção da obra para poder, em cada compartimento, saber o que gasta de quê e depois fazer os registros internos, quanto é que foram os rendimentos, quanto é que foram as equipas, os tempos, para depois conseguir ter essas métricas e perceber onde é que está a produtividade, ou a falta dela. Mas é um passo que já estamos envolvidos e nada assim. Ok, muito obrigado. Depois há aqui uma pergunta que é clássica e que é complicada de responder, mas que tem a ver com aquilo que se gosta de tempo de reter deste tipo de apresentações, que é, no fundo, o número-chave, não é? Os KPIs. Não é? Aqui, em relação ao BIM, está a ser perguntado percentagens de melhorias nos tempos de execução e rendimentos financeiros nas obras. Não é? É sempre complicado colocar números diretos nisto, mas a sensação, e não quero ser eu a responder à pergunta, obviamente, mas também estando um bocado envolvido nessa parte, não sei se quer responder diretamente, engenheiro. Sim. Sim, já está. Portanto, sim, posso perfeitamente responder. Isto não é uma questão de marroquinaria. Vamos ver quanto é que dá, porquê? Isto é um caminho que tem que ser assumido como estratégico, senão ninguém lá chega e dá o salto. Isto, muito basicamente, dá muito trabalho e até termos uma equipa com um cluster de conhecimento e um cluster de aprendizagem, há uma curva S, não é? Conhecida, que faz com que no início tudo não faça sentido, do ponto de vista direto, do instantâneo, do já. De facto, ao fim de alguns anos, nós conseguimos compreender a criação de valor, conseguimos também perceber que há intangíveis que não são mensuráveis, que não conseguimos viver duas vezes, no sentido que, se a obra não tivesse sido feita assim, é que se poderia fazer esse KPI direto, que era o impacto. Mas já começamos a ter a noção de que já demoramos muito menos tempo a ter esta abordagem com as equipas que tenham maturidade. Também não fazemos isto num largo espectro, que é uma energia, um esforço muito, muito grande, mas ao mesmo tempo reservamos este tipo de abordagem para as obras estratégicas da Casais. E nessas já temos, no fundo, uma grande validade de benefício. Ao mesmo tempo, temos a esperança que cada vez mais os projetistas, os donos de obra, comecem também a partilhar desta necessidade e nos façam chegar os modelos à origem orientados para o BIM. Quando isso acontecer, toda esta aprendizagem já tem um efeito muito mais escalável e aí passa a ser, nós temos em Gibraltar uma operação em que os donos de obra contratam tudo em BIM e aí já toda a nossa equipa está interessada até ao fim da produção em usar este modelo para tirar mais proveito. Já não é uma necessidade, é uma obrigação. Portanto, Portugal tem sempre uma decalagem na integração das novidades. Nós já estamos a fazer o caminho para não termos que fazer esse salto e já estamos em todo vapor. Espero ter esclarecido. Sim, obrigado. Agora também surgiu aqui outra pergunta, que esta posso colocar ao Pedro Lopes, que é se o sistema construtivo apresentado se está restrito a determinadas localidades onde há unidades da empresa ou se é aplicável em todos. Em Angola, como têm aplicado esses sistemas voltados para a sustentabilidade? Exato. Eu acho que
Nós, uma das grandes vantagens do Grupo Casais é, obviamente, a diversidade e o facto de estarmos em vários mercados. Penso que até foi o Miguel que referiu da nossa integração vertical das empresas, portanto, o conhecimento que temos e digamos, da vantagem que temos de conseguir juntar à volta de uma mesa pessoas que percebem de diferentes áreas, até isto para dizer que obviamente que se estamos nesses mercados e temos este conhecimento internamente, muitas das soluções que desenvolvemos também são com contributos das equipas que estão lá fora, portanto, esta partilha de conhecimento é dentro do grupo, portanto, nós, nós também temos sistemas de industrialização em Angola, não é? Temos uma fábrica da Carpim, por exemplo, que industrializa também, portanto, isto está intrínseco ao grupo, é estratégico. Portanto, o conhecimento tem que correr, portanto, como se fossem as veias, não é, para os vários mercados onde nós estamos. Ok, Pedro, obrigado. Isto realmente agora está a aguçar aqui a proliferação de perguntas, e é assim mesmo. Só relendo que estamos um bocadinho após a hora. Há aqui muitas perguntas sobre BIM. Não sei, Engenheiro Miguel, vou tentar se calhar compilar numa só aqui algumas perguntas. Uma delas tem a ver com a plataforma utilizada pela Casais, né? Penso que se refere ao software específico de modelação, né? Depois eu vou aproveitar e já de seguida coloco também qual é a perspectiva de ampliação da utilização dos outros níveis do BIM, ou outros usos BIM, nomeadamente o 5D e o 6D. E penso que para já são duas perguntas boas para responder. Aí, nós estamos envolvidos na plataforma ASC Collection, quer na parte de pré-construção e também com a Mechanical Collection na parte de design industrial. Isto por uma questão de interoperabilidade e também uma questão de termos acesso às ferramentas que usamos. Nós temos a equipa de estruturas, com engenheiros civis, temos a equipa de arquitetura e temos a equipa de design industrial. A parte de cálculo de estrutura já vem com a Collection pelo robô, a parte de AutoCAD, a parte de Revit, a parte de Inventor, são os softwares mais fortes. Também já temos o 3D Max, temos no fundo o Navisworks, no fundo tiramos partido dessa compilação, e isso é a primeira resposta. A segunda resposta tem a ver com o seguinte: nós de facto estamos numa fase em que já exploramos a questão do 4D, o 5D já tem que ser trabalhado com a produção, da execução, e naturalmente a obra tem um contexto de muita exigência, tem que fazer, no fundo, em pouco prazo, tem que produzir milhões a nível de construção, e é normal que seja o setor em que a migração tecnológica tenha mais tempo de colmatação. Neste projeto que vimos, nós já fizemos mais projetos. O arquiteto Pedro está num projeto em Gaia, em que estamos já a fazer um piloto, em que estamos a ter a participação da produção e vamos explorar essa temática dentro da sua disponibilidade. Espero que, a partir de, como em tudo o que já fizemos nos vários anos que já decorreram desde a criação do departamento técnico, que já eram mais de 15, no fundo, a partir dos exemplos piloto, depois começamos a alargar. Mas é também preciso, no fundo, ter estas experiências para podermos dar o salto. Naturalmente, se tivéssemos os donos de obra que exigissem e pusessem isso nos cadernos de encargos, que seriam os maiores beneficiários de todo este processo, com um Employers Requirement Information, e a exigir planos de implementação BIM nos construtores, nas obras grandes, por muito que houvesse o custo dessa equipa, iam ter muitos benefícios, depois também para terem um modelo digital e ao mesmo tempo garantirem o compliance, não com a digitalização só, mas também com a metodologia BIM, que é todos trabalharem à volta da integração e da informação. Eu penso que passa muito por aí depois o trigger para amplificar esta metodologia às outras variáveis, inclusive ao Facilities Management, que é a dimensão mais reprodutora de valor para o cliente. Que foi também isso que motivou o mandato na Grã-Bretanha em 2016 para o dono de obra público impor modelos BIM na contratação pública, e com isso também já tem estudos realizados, KPIs sim, em edifícios no fundo de prisões, em hospitais, que estão a tirar proveito na operação do edifício, que se gasta cerca de 3 a 4 vezes mais em 50 anos do que na construção do edifício, em edifícios desta de envergadura, entre manutenções, equipamentos, consumíveis, etc. E
aí já começa a ser uma exigência à montante, muito antes do construtor entrar na obra e dos projetistas pensarem no projeto. Lá chegamos um dia na nossa cultura latina, de deixar tudo para o fim, mas a verdade é que os outros estão mais desenvolvidos, não é por acaso. No fundo, quando vimos o resultado que dá, é que vemos se é para adotar ou não, não é? É um bocado por aí. O ovo e a galinha, não é? Exato, exatamente. Vamos concentrar no omelete. A hipótese soa bem, vamos lá ver se a prática também. Agora, vou só colocar aqui uma pergunta à Maria Ramalho, que é sobre se existe algum auxílio prestado pelo BIM aos processos de certificação, ou seja, se é integrável uma coisa com a outra. Assim, eu posso responder, acho que depois o engenheiro Miguel, se quiser também, ou o engenheiro Pedro Lopes também, complementarem a minha resposta. Em termos de certificação, presumo que a questão então seja relacionada com selos verdes, portanto da certificação ambiental, nomeadamente dos edifícios, não é? Tipo LEED ou o BREEAM. Como é que o BIM pode ajudar? O BIM tem uma parte essencial que tem a ver com o design de edifício, portanto, os processos de selos verdes têm duas fases muito grandes, que é uma a fase de projeto e outra a fase que é durante a execução de obra. Em termos e depois temos vários pontos, consoante o nível que o cliente pretende atingir, para os quais tem que ter várias medidas. Uma das medidas principais e onde os clientes conseguem obter sempre mais pontos é logo na fase inicial, que é o processo de design do edifício. E o processo, consoante o próprio edifício construído, nós aqui temos sempre uma fase que é o processo de design integrado entre as diferentes equipas, desde estruturas, modelação, portanto temos a parte toda da qualidade do ar interior, em que temos diferentes equipas com diferentes origens, nomeadamente AVAC, nomeadamente hidráulicas, aquecimento, ventilação, e a estrutura do edifício em si, que mudam completamente até consoante o objetivo que o cliente tem, porque consegue-se otimizar de diferentes formas. Portanto, o BIM, aquilo que permite é o objetivo, por exemplo, do arquiteto, a imagem inicial que tem para o edifício, e depois cada especialista da sua organização e da sua especialidade vai dizer para o nível que está definido do LEED ou do BREEAM que se pretende atingir, de que forma é que pode otimizar. E isso tudo o BIM consegue nos ajudar a fazer essa modelação e a chegar a um propósito comum. Ou seja, tudo muito antes da fase de construção, nós conseguimos debater, otimizar e concretizar o projeto para conseguirmos, primeiro otimizar, que é o maior ganho do processo, e obter então depois também os pontos equivalentes a essas necessidades nos processos de selos verdes dos edifícios. São dois exemplos assim que eu posso dar. Em termos operacionais, não sei se mais alguém quer complementar a minha resposta. Penso que foi esclarecedor. É? Sim, acho que foi no sentido da pergunta. Pronto. E agradeço, vou só então colocar a última pergunta, porque já estão aqui a aparecer muitas e temos que fechar a sessão. E também quero agradecer ao Sr. Manuel Sequeira ter colocado tantas perguntas, está aqui particularmente interessado na apresentação e também ajuda a dinamizar. Portanto, a pergunta que eu vou colocar é da Lourdes Ganicho e vou colocar ao Pedro Lopes, que é: há muitos anos que nos países nórdicos se encara a industrialização da construção como uma solução rentável e eficiente. Em Portugal, a pré-fabricação sempre foi vista ou sempre foi encarada como precária e repetitiva. Nas apresentações verificamos que estas soluções antecipam problemas de compatibilidade de projetos e permitem rentabilizar recursos e diminuir o impacto em obra, bem como o desperdício e lixo gerado pelas obras. Como tem sido a receptividade dos projetistas? Ok, é uma pergunta interessante e já com uma série de coisas que fazem todo sentido, não é? Com uma afirmação por trás já e com uma certa robustez. Eu acho que falei nisso na apresentação. É verdade que os países nórdicos estão mais avançados nestas temáticas, também provavelmente pela necessidade que têm, pela falta de mão de obra, em ter que inovar. Portanto, a necessidade faz o meio, não é? Terem que inovar, terem que arranjar soluções alternativas, menos mão de obra intensiva. Portanto, é verdade que eles estão uns anos à nossa frente neste tipo de soluções.
E eu penso que eu falei disso também na apresentação, portanto, nós não queremos fazer isto e sabemos que não vamos fazer isto sozinhos, não é? Portanto, aqui, para isto é importante haver uma parceria com todos os agentes do setor, eu penso que falei nisso, é fundamental. Todos nós queremos que estes edifícios sejam mais interessantes e com possibilidade de customização, como eu também tentei mostrar, possível. Obviamente que quando nós trazemos uma tecnologia nova, e atendendo aqui à falta de conhecimento típico que ainda existe neste tipo de estruturas e deste tipo de tecnologia, este conhecimento está connosco, não é? Mas nós também não nos queremos aqui substituir a ninguém, não é? Não faz parte aqui, portanto, eu acho que é mesmo, temos que pôr o foco na ótica das parcerias e obviamente isto também existe na própria solução, na tecnologia que nós agora representamos em Portugal. Existe até a possibilidade de através de uma plataforma, de fazer um anteprojeto e de começar a fazer o dimensionamento de um edifício sem ter grande conhecimento. A parte mais de engenharia, a parte mais técnica, principalmente numa fase inicial, como eu disse, em que este conhecimento ainda não está disseminado, ficará connosco. Acho que me perdi um bocado na resposta, mas penso que ficaram aqui, digamos, os pilares fundamentais à resposta à pergunta. Sim, também acho. Ok, da minha parte acho que fica feito o embrulho da sessão. Já coloquei aí, entretanto, também um questionário de satisfação com a ação de formação e também tem aí o link para confirmarem a presença, porque é necessário se quiserem depois aceder ao certificado de participação. Da nossa parte, agradecemos também agradeço imenso ao painel de oradores, obviamente, a Maria José Ramalho, ao Miguel Pires e ao Pedro Lopes. Obrigado, Will. E agradeço também a todos os participantes por terem ficado. Ainda temos aqui bastantes até ao fim, portanto é bom sinal, quer dizer que estava subanente a sessão. E um bem-aja a todos e até à próxima. Muito bem, muito obrigado então. Boa tarde.